Bíblia, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 10, nós vamos ler até o versículo de número 6, do verso 1 ao versículo de número 6. O tema que nós vamos estar ministrando é tempo de restauração. Eu vou convidar a igreja a colocar-se de pé, em reverência à presença de Deus nesse lugar. Zacarias, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serodias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam os pés, os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Amém. Você pode assentar-se. O profeta Zacarias teve uma árdua incumbência de profetizar, de encorajar um povo recém-saído do cativeiro. E é bom lembrarmos de que o fato daquele povo ter sido cativo não foi obra do acaso, e nem tampouco era a vontade de Deus, mas porque o povo deixou de preservar os seus caminhos, seguindo a vontade do Senhor, relaxando até mesmo com a palavra de Deus, acabaram incorrendo em inúmeros equívocos, em decisões precipitadas e situações embaraçosas que levou-os a distanciar-se de Deus. E esse povo agora, Deus está restaurando para que eles possam voltar aos caminhos do Senhor. Interessante que nós aprendemos que Deus, ele tem a sua vontade permissiva, ou seja, tudo que acontece na nossa vida, na história de uma nação, tudo que está acontecendo hoje pelo mundo, existe a permissão de Deus. A própria palavra de Deus diz que não cai uma folha sequer no chão se não for com o consentimento de Deus.
vontade permissiva é algo que não é igual à vontade específica de Deus, a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus para mim, para você, para aquele povo, para aquelas pessoas, não eram que eles se metessem por debaixo daquelas situações que os levariam a um cativeiro, a um sofrimento desenfreado, os levariam a uma aflição bastante terrível. Mas agora, o Senhor diz que chegou o tempo de mudar aquela situação. E para que Deus pudesse restaurá-los, no capítulo 10 de Zacarias, ele diz assim ao seu povo: pede chuva no tempo certo, porque eu vou derramar aguaceiros de águas, de chuvas, sobre esta cidade. Nós estamos assistindo a seca nos reservatórios de São Paulo. A capacidade de armazenamento de água potável já baixou de 10%. 10 milhões de pessoas aproximadamente estão sofrendo com uma dura estiagem. E me parece, segundo os analistas, que a previsão de chuva para aquela região é só para o ano que vem. Ou seja, parece-nos que uma população numerosíssima está destinada, pelo menos temporariamente, a uma angústia, um sofrimento sem par, devido à falta de chuvas naquele lugar. Eu não estou aqui afirmando de que o motivo por essas faltas de chuvas naquele lugar é porque aquelas pessoas estão em pecado ou não. Mas uma coisa eu posso afirmar: existe a vontade permissiva de Deus. Da mesma maneira, como eu quero encorajar a você, mãe, a você, pai, a você, meu irmão, minha irmã, a também usar de água potável com cuidado. Porque não pense você que Niterói, Rio de Janeiro, está livre de uma situação dessa natureza. As águas que abastecem a nossa cidade não vêm da mesma localidade que abastece São Paulo. Mas preste bem atenção, porque há projetos que podem dificultar a captação dessas águas lá de Cachoeira de Macacu e podem comprometer o abastecimento de Niterói. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que Deus, para restaurar a sua igreja, para restaurar a minha e a sua vida, para restaurar a nossa história, para restaurar situações desse tipo que nos levam a uma situação de precariedade, de privacidade, de angústia. A primeira coisa que nós devemos observar é que Ele está permitindo todas essas situações com um propósito. O propósito
que a nação brasileira, o propósito que a cidade de Niterói, o propósito que eu e você, o propósito que possamos nos voltarmos para o Senhor. Este é o propósito de Deus, ao permitir. Mas volto a afirmar, não significa dizer que era esta vontade de Deus para o Brasil, nem para a cidade de São Paulo, nem para Niterói, nem para mim, nem para você, que eventualmente possa estar vivendo uma situação difícil. Diz o texto que o Senhor manda com que aquelas pessoas, e hoje ele diz à sua igreja, para que eles possam levantar um clamor a Deus e pedir ao Senhor. E eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que a primeira coisa que Deus quer restaurar para conosco é a comunicação entre Deus e o homem. Deus quer restaurar essa comunicação. E a comunicação que eu estou me referindo se chama oração. Muitos têm tomado decisões precipitadas, têm se colocado em verdadeiras enrascadas, em problemas seríssimos, porque antes de tomarem suas decisões, não têm consultado ao Senhor. E eu vou dizer algo que Deus falou no meu coração no dia de hoje de maneira clara. Quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós não observamos a vontade do Senhor e fazemos o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, estamos pecando contra Deus. É pecado. É pecado você fazer o que você quer e não fazer o que Deus tem colocado na sua palavra, a vontade dele. É pecado, meu irmão, minha irmã, tomarmos decisões da nossa vida sem consultarmos ao Senhor em primeiro lugar. É uma demonstração de que Deus não está em primeiro lugar na minha vida, que Deus não está ocupando o lugar de primazia na minha vida. Por isso, queridos, problemas gravíssimos têm rodeado o nosso dia a dia. Nós estamos, de certa forma, sendo regimentados ou arregimentados para guerrearmos em oração pela vida de alguns casais, principalmente de um casal recém-casado, 9 meses de casamento, já estão em vias de separação. Agora que a crise está instalada, pastor, ore, nos ajude. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que orar por uma crise instalada é muito mais difícil do que quando nós oramos de forma preventiva. E pior, é um casal de crentes. E a palavra do Senhor diz claramente que o divórcio é repugnante para Deus. Por que que famílias estão sendo destruídas? Casamentos. Por que, na verdade, muitos crentes, como outros, estão tomando decisões segundo o seu próprio entendimento, segundo aquilo que ele acha que é melhor. Eu penso assim, eu acho desse jeito e faço dessa maneira, porque é assim que eu entendo. Estão totalmente errados
porque não estão considerando o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero dizer para a igreja que ao propormos essa campanha de uma igreja em chamas, nós estamos declarando que o nosso compromisso é de estar orando ao Senhor, intercedendo, de estar combatendo o bom combate, a fim de que famílias sejam restauradas, a fim de que vidas sejam restauradas, sim. Mas Deus quer restaurar a tua vida também. Quer restaurar a comunhão sua com o Senhor. Quer que você possa também ser um guerreiro de oração, um intercessor, para que famílias, pessoas sejam restauradas pelo poder de Deus. Quantos, como disse o louvor que entoamos, quantos profetas se desviaram, pessoas que se venderam, líderes, e a palavra do Senhor aqui, ela é bastante taxativa, e ela diz no verso 3, que contra os pastores, na verdade, os maus pastores. Quem são os maus pastores? Aqueles que se apacentam a si mesmos, aqueles que apacentam o rebanho de Deus com interesses próprios, aqueles que ao invés de serem modelo, de serem exemplos, de se conduzir o rebanho de acordo com a vontade e a palavra de Deus, fazem de outra maneira. Mas o Senhor diz, não só contra os pastores, mas contra os líderes, aquelas pessoas que Deus tem confiado uma liderança, aquelas pessoas que deveriam ser exemplo de integridade, deveriam ser modelos de perseverança. Essas pessoas, por razões diversas, elas têm fraquejado nesse propósito. Mas diz o Senhor, maldito aquele que faz a obra dele relaxadamente. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está restaurando a presença dele no meio da sua igreja. Eu creio, queridos, que Deus está nos levando a essa compreensão de que venhamos a dedicar o primeiro momento, o primeiro tempo do nosso dia a dia, buscando a face e a presença do Senhor. Eu posso lhe garantir que o inferno não tem nenhum receio de grandes pregadores, de grandes cantores, grandes ministros, mas eu posso lhe dizer que uma das coisas que o inferno treme e estremece é quando ele encontra uma mulher de oração, um homem de oração. Aí, meu amigo, a coisa fica diferente. Mas quando o Senhor diz, lá em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que nessa noite Deus está restaurando vidas aqui nesse lugar. E o princípio da restauração, meu irmão, minha irmã, ele começa quando eu me humilho e reconheço a soberania de Deus. Reconheço que eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. O princípio da restauração, ele acontece quando eu restabeleço o meu canal de comunicação para com Deus
através de uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Quando eu busco o Senhor, não pelo que Ele pode me oferecer, mas por aquilo que Ele é. E me converto dos meus maus caminhos, das minhas atitudes, que são contrárias à sua vontade. Eu posso garantir a você, irmão, irmã, que Deus já começou a obra de restauração na tua vida. Hoje, o Senhor te chama, não para andar mais da mesma maneira como você tem andado até aqui. O Senhor te chama para que você faça diferença no seu dia a dia. O Senhor te chama para que a luz e a glória dele resplandeça através da tua vida. Hoje Ele te chama para restaurar o primeiro amor. Ele te chama, Ele chama a sua igreja para que busque a sua face e a glória dele possa ser restaurada no meio do seu povo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre esse convite de Deus. E se você quiser, estiver disposto a tomar uma decisão nessa direção, o Senhor te abençoará tremendamente. Não vai mais levar em consideração os dias passados, toda a sua angústia, toda a sua tristeza, seu abatimento, todo o choro que você possa estar derramando no seu interior. Deus está dizendo: eu vou trocar as suas vestes, eu vou trocar, vou mudar a sua história, eu vou fazer com que você possa voltar a ter alegria no seu coração, alegria pela salvação que o Senhor Jesus lhe proporcionou. O Senhor quer te abençoar, meu irmão, minha irmã, mas para que Ele possa cumprir os seus desígnios na sua vida, é preciso que você possa se humilhar, possa compreender o que Ele está nos dizendo na noite de hoje. Volte para o Senhor, volte para a presença do teu Deus, firme os teus pés na casa do Senhor, não deixe de congregar, não deixe de estar em comunhão, pois Satanás, ele tem tentado de todas as maneiras destruir com a tua vida, mas o Senhor te diz que Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu amigo, teu Pai querido, e que de maneira nenhuma Ele vai permitir com que aqueles que lhe pertencem sejam destruídos pelas forças das trevas. Mas o Senhor te chama para restaurar, o Senhor te chama para te abençoar. E eu quero convidar a toda a igreja nesse momento a colocar-se de pé, para que o Senhor possa vir sobre a tua vida, ministrar aquilo que está no coração dEle. Se você, meu irmão, minha irmã, se você está sendo movido pelo Espírito de Deus nessa noite, e deseja dar um passo significativo em direção ao Senhor, eu quero que você corajosamente possa agora estar com seu pensamento única e exclusivamente voltado para Deus. Eu quero que você agora corajosamente tome a sua decisão
diante do Senhor se você quer ou não ter a sua vida restaurada. Se você quer, diz o Senhor, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, venham a mim. Aqueles que estão sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. O Senhor te chama para te abençoar. Você quer ser abençoado pelo Senhor nessa noite? Você quer iniciar uma nova carreira ministerial, uma nova jornada na sua vida? Eu chamo agora e convido para que você deixe o seu lugar e venha estar aqui na frente no altar do Senhor. Vem agora, meu irmão, minha irmã, você que está sendo compelido pelo Espírito de Deus, venha, porque o Senhor é que te chama, Deus é que vai te abençoar. Nós somos apenas instrumentos da parte de Deus, para que Ele possa se mover através da nossa vida. O Espírito de Deus é que está nesse lugar, e é Ele que opera no teu interior, é Ele que te convence, é Ele que te trouxe aqui nessa noite, para falar diretamente ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus, não te detenhas, não permita que a timidez, a vergonha, de forma alguma, não deixe que nada venha inibir o teu encontro com o Pai, mas lembre-se, você está na casa do Senhor, é diante do Pai amado, é Ele que te chama, é Ele que te pode transformar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos apenas canal de Deus para transmitir aquilo que está no coração de Deus para a tua vida. Venha, meu irmão, minha irmã, venha nessa noite, o Senhor vai te abençoar. Vem agora, vem mesmo com coragem, porque chegou o dia da tua restauração, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. As riquezas